prepare-se. Porque o que eu vou te contar agora pode mexer com as bases do futebol brasileiro. Há histórias que parecem improváveis, boatos que surgem e somem, e rumores que se dissipam como fumaça. Mas, às vezes, a fumaça vem de um incêndio que ninguém esperava. Um nome, um passado glorioso, um reencontro que poderia mudar tudo. O que se ouve nos bastidores é mais do que uma simples especulação. É algo que pode provocar reações explosivas na torcida. E se eu te disser que neste exato momento existe uma movimentação silenciosa que pode virar notícia mundial? Fique atento, porque cada detalhe desta história é mais surpreendente do que o anterior. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e comente a sua opinião, porque a notícia que chega diretamente do portal do Palmeirense vai deixar qualquer torcedor dividido entre a razão e a emoção. O nome de Roger Guedes, um dos atacantes mais polêmicos e talentosos que já passaram pelo Allianz Parque, volta a ecoar como um trovão nas arquibancadas virtuais. Entre lembranças de gols decisivos e polêmicas que jamais foram esquecidas, o debate sobre seu retorno reacende uma chama antiga no coração alviverde. Mas o cenário é muito mais complexo do que parece. E você vai entender o porquê. Tudo começou com uma simples pergunta lançada pela página Palmeiras da Depressão, no X, antigo Twitter. Você trocaria Flaco Lopes por Roger Guedes? Uma provocação aparentemente inocente, mas que caiu como um raio no meio da torcida. Alguns responderam com entusiasmo, quase implorando pelo retorno do campeão brasileiro de 2016, enquanto outros sequer quiseram considerar a ideia, lembrando que o atacante saiu pela porta dos fundos e construiu laços fortes com o maior rival, o Corinthians. A divisão de opiniões foi tão intensa que o assunto rapidamente se espalhou para outras redes sociais. Mas, antes de qualquer empolgação, é preciso encarar a realidade. Segundo o portal do Palmeirense, não há, oficialmente, nenhum movimento concreto da diretoria do Palmeiras para trazer Roger Guedes de volta. A operação, mesmo que fosse cogitada, enfrentaria obstáculos praticamente intransponíveis. Hoje, o jogador defende o Al Rayyan, do Catar, e está em alta no clube. Seu contrato vai até meados de 2027, e os dirigentes do time árabe não demonstram o menor interesse em liberá-lo. Estamos falando de uma negociação que exigiria não só um esforço financeiro gigantesco, mas também um verdadeiro golpe de sorte. E não foi por falta de tentativa que outros clubes ficaram pelo caminho. O Grêmio, por exemplo, chegou a abrir conversas mais de uma vez, sempre esbarrando em recusas firmes do Al Rayyan. Segundo a apuração do Globo Esporte, os gaúchos chegaram perto de oferecer 20 milhões de euros. Aproximadamente 126,1 milhões, incluindo bônus por desempenho. Mesmo assim, a resposta foi um não categórico. Para os árabes, Roger não é apenas um jogador, mas um símbolo do projeto esportivo que eles querem manter a todo custo. A ligação de Roger Guedes com o Palmeiras não é coisa pequena. Foi no Allianz Parque, em 2016, que ele viveu um dos capítulos mais vitoriosos da carreira, ajudando o clube a conquistar o Campeonato Brasileiro e se projetando para o cenário internacional. Suas arrancadas, sua velocidade e sua ousadia ficaram na memória de muitos palestrinos. No entanto, a saída conturbada deixou cicatrizes. A passagem pelo Corinthians, anos depois, só aumentou a polêmica, transformando-o em um nome que desperta sentimentos extremos, amor incondicional ou rejeição absoluta. O retorno, caso um dia aconteça, teria todos os ingredientes de uma novela dramática. Imagine o Allianz Parque lotado, as luzes acesas e Roger entrando em campo vestindo novamente o verde e branco. O impacto seria imediato, tanto dentro quanto fora de campo. Mas essa é uma trama que até agora está muito mais no campo da especulação do que na realidade. A diretoria, como costuma fazer, mantém silêncio absoluto sobre negociações. Mas sabemos que no futebol
silêncio nunca significa inatividade total. Muitas vezes, é justamente quando tudo parece calmo que as maiores reviravoltas surgem. A questão que paira no ar é: o torcedor do Palmeiras estaria disposto a perdoar o passado em nome do futuro? Muitos lembram das comemorações provocativas que Roger fez quando marcava pelo Corinthians, algo que feriu profundamente parte da torcida. Para outros, o futebol é pragmatismo. Se ele vier para somar, marcar gols e ganhar títulos, o resto é passado. A divisão é tamanha que até ex-jogadores e comentaristas esportivos já se manifestaram, alguns defendendo a volta, outros afirmando que seria um erro estratégico. No plano financeiro, o desafio é monumental. Além do alto valor de transferência, Roger Guedes possui um dos salários mais altos do futebol asiático, algo que poucas equipes brasileiras poderiam bancar sem comprometer o orçamento. Mesmo com a saúde financeira sólida, o Palmeiras teria que avaliar se o retorno valeria o investimento. E, em um cenário de mercado inflacionado, cada decisão errada pode custar não apenas dinheiro, mas também títulos e estabilidade no elenco. Curiosamente, essa especulação ganhou força justamente em um momento em que o Palmeiras busca reforços pontuais para manter-se competitivo em todas as frentes. A saída de Estevão para a Premier League e a possibilidade de negociar outro atacante para a Inglaterra abriram discussões sobre reposições de peso. Nesse contexto, o nome de Roger Guedes, mesmo que improvável, surge como um símbolo de impacto imediato, capaz de elevar o moral e incendiar as arquibancadas. Outro fator que intriga é a reação do próprio jogador. Até agora, Roger Guedes não deu nenhuma declaração pública sobre o assunto, mantendo-se distante das especulações. No entanto, amigos próximos afirmam que ele acompanha de perto o futebol brasileiro e tem carinho pelo período em que vestiu a camisa alviverde. Isso, claro, alimenta ainda mais as teorias e conversas nos bastidores. O silêncio, nesse caso, pode significar tanto desinteresse quanto estratégia. Há também a questão do papel que ele teria no elenco atual. Abel Ferreira é conhecido por exigir comprometimento total e disciplina tática. E não é segredo que Roger Guedes sempre foi um jogador de personalidade forte. A adaptação ao modelo de jogo do português seria um ponto-chave para o sucesso de uma eventual volta. Torcedores mais céticos lembram que nem todo grande nome se encaixa em qualquer time e que a química dentro do vestiário é tão importante quanto o talento individual. Mas o que chama a atenção é como um simples boato conseguiu parar a internet. Lives, vídeos, podcasts e programas esportivos dedicaram minutos preciosos para discutir algo que, oficialmente, não está nem perto de se concretizar. Isso mostra o poder que o nome Roger Guedes ainda tem no imaginário do torcedor palmeirense, uma mistura de nostalgia, saudade e polêmica que, combinadas, formam o combustível perfeito para um noticiário inflamado. Alguns analistas apontam que essa movimentação nas redes pode, sim, influenciar decisões internas. A pressão popular já foi determinante em contratações anteriores no futebol brasileiro, e não seria impossível imaginar dirigentes medindo a temperatura da torcida antes de avançar ou recuar. No entanto, qualquer passo precipitado poderia gerar consequências graves, especialmente se a operação fracassasse ou se o retorno não trouxesse o desempenho esperado. O histórico entre Palmeiras e Roger Guedes é, portanto, um daqueles casos em que passado e presente se entrelaçam de forma explosiva. Cada gol de 2016, cada drible, cada comemoração volta à mente como se tivesse acontecido ontem. Mas o futebol não vive apenas de memórias. Ele é, antes de tudo, sobre o que pode vir a acontecer. E, no momento, o que pode acontecer ainda está envolto em uma névoa densa, cheia de mistério e expectativa. E mesmo que nada se concretize agora, essa história prova como o Palmeiras é um clube que nunca fica parado no mercado. As discussões sobre reforços, retornos e negociações
fazem parte de um ecossistema que mantém a torcida ligada o tempo todo. Hoje é Roger Guedes. Amanhã pode ser outro nome tão impactante quanto. O importante é que, quando menos se espera, o Verdão sempre surpreende, seja dentro das quatro linhas, seja nos bastidores. Portanto, enquanto essa novela não tem um capítulo final, a recomendação é clara: fique atento. Porque no futebol, especialmente quando se trata do Palmeiras, a linha entre o improvável e o possível é muito mais fina do que parece. Uma conversa de bastidor hoje pode se transformar em anúncio oficial amanhã, e um rumor que parecia loucura pode virar manchete em poucas horas. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião. Você trocaria Flaco Lopes por Roger Guedes? Essa decisão, se um dia vier a acontecer, pode ser uma das mais controversas da história recente do Palmeiras, e só o tempo dirá se ela será lembrada como um golpe de mestre ou um erro imperdoável. Informação do Portal do Palmeirense.